risco de você esquecer de tratar o fungo. Então tem que tratar fungos e bactérias. As áreas intertiginosas e úmidas são os locais de preferência do eritrasma, além de axilas, regiões inframamárias, sulco interglúteo e virilhas. E os predisponentes fatores são o ambiente quente e úmido, falta de higiene, obesidade, hiperitrose, imunossupressão e diabetes. E eu vou mostrar para vocês a seguir o diagnóstico que é feito com a coloração de KOH para clarificação do agente, ou mesmo pela coloração do GRAM, em que vamos visualizar as formas cocoides pequenas e filamentos longos. Tá? E não esquecer da fluorescência vermelho coral, a lâmpada de Wood. Tá? O quadro clínico tão característico são essas placas acastanhadas, que acometem em geral axilas, né? E lembrar que nas formas iniciais do eritrasma, nós temos então esta coloração avermelhada, tá? Que é tão característica, e na lâmpada de Wood, esta coloração vermelho coral, que aparece nas regiões dos interdígitos. E aqui o agente infeccioso em detalhe. Tá? Novamente em detalhe aqui na virilha, uma lesão que ora é acastanhada, ora é eritematose. Então nesta foto, bastante feliz, nós conseguimos ver o quadro clínico de duas formas bem distintas, a área eritematosa e a área acastanhada. O eritrasma é tratado com ceratolíticos à base de ácido salicílico a 2 a 4%, ou com clinda a 2%, ou com érito a 2%. Nas formas extensas, pode-se dar a eritromicina oral, e com medidas profiláticas, como todos nós já sabemos, sabões antissépticos e loções antitranspirantes, evitar abafamento com roupas, facilitar a ventilação e medidas de higiene com banhos diários. A queratólise plantar sulcada são infecções bacterianas não inflamatórias determinadas pela presença dessas depressões tão típicas do tipo crateriforme na camada córnea. Também a infecção cosmopolita, clima tropical, ocupa mais esportistas e trabalhadores que utilizam calçados abafados, sendo a umidade o único fator predisponente. Vários são os agentes, desde Actinomyces até Corynebacterium, tá? E o quadro clínico é característico, esta placa erosada, vejam os pontos multiperfurados causados pela ação desses agentes infecciosos. Tá? Então isso aqui é típico da região plantar, causado por esta bactéria. Tá? E o quadro clínico, então, foi, como eu falei a vocês, dessas múltiplas lesões circulares, pequenininhas, de 1 a 5 milímetros de diâmetro, que evoluem para erosões. O diagnóstico é clínico e o método de diagnóstico são as estruturas cocoides e filamentosas. Diagnóstico diferencial, temos que diferenciar da verruga plantar recalcitrante, das ceratodermias, que muitas vezes a gente come bola, né? E das tinhas pedis e eritrasma. E o tratamento é combater os fatores predisponentes, como manter os pés secos, uso de antitranspirantes à base de cloreto de alumínio a 10 a 12%, e uso de antibióticos, desde mopirocina a ácido fusídico. E por último, a tricomicose axilar, que é uma infecção superficial da pele que acomete pelos axilares e raramente pubianos. O clima, em geral, é o clima tropical, isso é quase sempre uma verdade. Não há predileção por sexo ou idade ao longo destes casos. Os nódulos amarelados ou vermelhos ou negros são a característica típica desse quadro clínico. A higiene pobre e a hiperidrose fazem parte dos fatores predisponentes. O agente determinante é a Corynebacterium tenuis, que é uma bactéria filamentosa gram-positiva. Ocorre dentro da cutícula capilar e daí vem as nodulações, tão características. O quadro clínico, então, são pelos envolvidos por concreções sólidas e aderentes e podem ser de 3 colorações. A flava, que é a mais comum, amarela, a rubra, vermelha, a segunda mais comum, e a terceira negra, que é muito rara. São assintomáticas e não há envolvimento cutâneo. O quadro clínico é característico, mostrando de perto essas concreções, aqui no caso a flava, essas concreções que se aderem ao longo do pelo, né? E levando a esse quadro característico. O diagnóstico é clínico, é feito também pela presença de nódulos amorfos com estruturas filamentosas curtas e entrelaçadas, e o GRAM é positivo. O diferencial que se faz com pediculose pubis, que é muito raro, né? Mas porém pruriginosa, e a pedra branca. O tratamento, você é obrigado a fazer a tricotomia dos pelos, usar sabões antissépticos e antibióticos e antitranspirantes. Tá? E muito obrigado por tudo. Obrigado, Zé Roberto. Em nome da diretoria do SEADES, da qual o Mário César Pires é o nosso vice-presidente, o Centro de Estudos e de Apoio à Dermatologia Sanitária,
em colaboração com o Centro de Saúde Escola Geral de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Eu queria passar às mãos do Zé Roberto o certificado. Tem uma pergunta do César, do Mário César está digitando. Mas antes da digitação, eu queria passar às mãos do Zé Roberto o diploma da sua participação. Obrigado. Fique em pé, Zé, para fazer a foto. A participação do Zé Roberto nessa... Queria agradecer a você, em nome do SEADES, em nome da Faculdade de Saúde Pública. Eu gostaria de saber se tem alguém que queira fazer pergunta. Olá, parabéns pela aula, abraço do Zé Roberto e ao Jorge, Mário e os amigos da Unicid. Obrigado a vocês, da Unicid, aos residentes, alunos, ao Mário César, que sempre é um grande prestigiador da dermatologia, um verdadeiro dermatólogo, assim como o Zé Roberto Pegas. Nós fazemos parte de uma geração de dermatólogos. Estamos registrados no IBAMA, assim como o nitorrinco, porque somos espécies em extinção. Se as pessoas, depois que tiverem mais dúvidas, eu vou passar as perguntas ao Zé Roberto Pegas e nós vamos responder à proporção que ele puder ler as perguntas e responder a vocês. Porque, como vocês sabem, nós trabalhamos com um satélite e o satélite tem um horário determinado de início e término. Eu queria agradecer, então, a todos os nossos residentes do mês de abril. Espero que vocês tenham aproveitado bem a oportunidade que vocês tiveram de se capacitar em DST, e vocês viram que vocês não têm só DST, né? Vocês têm telemedicina, pesquisa pela internet, pesquisa científica, tiveram aula de gestão, e o nosso curso culmina com esse fórum de debates via webconferência, que nós tivemos hoje o patrocínio exclusivo da empresa Minérios Ouro Branco. Eu queria agradecer ao Valdemar Bartoli, e eu quero dizer ao Bartoli e ao pessoal da Minérios, o logo da Minérios, eu queria dizer ao meu amigo Valdemar Bartoli,